Olha, se você é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade em dizer não, eu quero te fazer um convite para você ficar nesse vídeo até o final, para você aprender como que você vai conseguir negar de uma forma gentil e de uma forma delicada para as pessoas. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Cláudio Aníbal, eu sou desenvolvedor de pessoas e gosto aqui sempre de falar que no meu canal eu quero fazer com que você se torne protagonista da sua própria vida, que você tome a direção do seu volante, que você consiga seguir para o caminho que você tanto deseja e que você tanto almeja. Aqui eu quero fazer com que você aprenda a dizer não nesse vídeo e que sim você consiga negar as coisas para as pessoas e saber dizer sim para você. Porque o primeiro ponto aqui desse vídeo que eu quero te trazer é o seguinte: quando você diz sim para as outras pessoas, você tem que entender que você está dizendo não para si mesmo. E se você está negando a si mesmo, eu quero que você entenda que talvez você esteja negando as suas prioridades, você esteja negando os seus valores, você esteja negando até os seus princípios. Então eu quero deixar muito claro e enfático para você de que entenda que dizer não é algo necessário, não significa ser um mal necessário, mas é algo necessário para a sua vida e para você sim se priorizar. Porque quem é protagonista da própria vida, protagoniza a própria vida e age com a própria vida. E você não vai ficar de galho em galho querendo ajudar e ficar se sobrecarregando fazendo coisa para os outros, ok? Então, primeiro de tudo, para a gente começar o nosso vídeo, eu quero que você entenda os benefícios de você dizer não e o quanto que isso vai impactar positivamente, não só na sua vida, como nas vidas das outras pessoas. Isso daqui é muito claro e eu quero que você entenda que você não vai magoar as pessoas dizendo não. Muito pelo contrário, você vai adquirir respeito através disso. Então, primeiro de tudo, eu quero que você entenda que dizer não, isso impacta positivamente a vida das pessoas. E por que a gente tem tanta dificuldade em negar as coisas? Por que a gente está com tanta dificuldade em simplesmente dizer um não? Um simples não. A pessoa te pede um favor e você fala assim, não. E a pessoa às vezes te pergunta, por quê? Porque eu não estou afim. A gente tem muita dificuldade, tem muita gente que acha que isso é meio louco, né? De você saber dizer não e as pessoas falam assim, nossa, eu admiro a sua coragem em dizer não. Eu admiro, às vezes, o seu ímpeto, a sua assertividade em dizer não com tanta facilidade. E, às vezes, eu olhava as pessoas negando as coisas e eu achava aquilo divino, magnífico, porque eu nunca conseguia dizer não. E hoje eu me libertei um pouco dessas amarras, não 100%, mas me libertei um pouco dessas amarras de dizer sim, ficar priorizando as coisas dos outros e não as minhas. E aí, por que a gente tem tanta dificuldade? O que está por trás de toda essa mazela que a gente tem na nossa vida de negar as coisas? E eu vou explicar isso para vocês de uma forma psicológica e de uma forma de vários estudos psicológicos e psiquiátricos que dizem muito em cima disso. Então, assim, hoje você vai descobrir o porquê dizer não, por mais que seja uma palavra que às vezes amedronta, a gente tem medo de dizer, mas ao mesmo tempo ela vai te libertar e ela vai te levar para caminhos muito melhores. E aí, o primeiro de tudo, eu quero que você entenda que você precisa estabelecer prioridades. Antes de qualquer coisa na sua vida, você precisa estabelecer prioridades. E prioridades para quê? Porque se você não estabelecer prioridades para você, alguém vai estabelecer prioridades. E se você não estabelecer para você, outra pessoa vai estabelecer prioridades de você para ela. Ou seja, você não vai ter prioridade para a tua vida e a sua vida vai ser um conto em cima de outros pedidos. E eu não quero que você faça isso. Então, assim, decida se impor. Decida saber que a pessoa mais importante da sua vida é você. Decida entender que a sua vida é fundamentalmente importante para você e depois para as outras pessoas. Eu não falo para você ser egoísta de forma alguma, mas eu falo para você entender que o mundo ele vai continuar andando se você não fizer nada na tua vida. E quando você começa a fazer alguma coisa de positiva para a tua vida e se priorizar, o mundo vai começar a te responder, ele vai começar a te beneficiar. Então eu quero que você entenda que saber dizer não é um ato de egoísmo, mas sim um ato de libertação e um ato de respeito com o outro e consigo mesmo, ok? Então assim, existem alguns fatores psicológicos pela dificuldade que a gente tem em dizer não. Eu quero te dizer esses aqui e eu quero que depois você comente aqui qual é a dificuldade que você tem em dizer não e se está enraizado em alguns desses aspectos psicológicos. O primeiro aspecto psicológico que gera
quando a gente tem dificuldade de dizer não, é o medo da rejeição ou o medo do descontentamento. E o que isso significa? Às vezes a gente tem medo de dizer não e às vezes a gente tem medo de negar porque a gente acha que a pessoa vai ficar triste com a gente. Porque a gente acha que a pessoa não vai ser mais nossa amiga, que algum nosso familiar vai ficar muito chateado e depois não vai fazer outro favor pra gente. A gente sente que a gente está desapontando a outra pessoa. E esse é, para mim, um dos mais fortes que tem. Muita gente não diz não por medo de rejeição, por medo de que as outras pessoas vão ficar chateadas com você. E eu quero te dizer o seguinte, em certo momento ela vai ficar chateada? Obviamente ela vai, porque ela está acostumada com você dizendo sim a toda hora. Mas depois passa e ela esquece. E você vai ficar se lamentando por causa disso? Não, a pessoa esquece. Quantas pessoas já te negaram alguma coisa e você se esqueceu? Tá aí o ponto. Então eu quero que você entenda que se você negar, você pode gerar um descontentamento. Eu sei, de início é duro, machuca, a gente sofre, mas a pessoa não vai ficar chateada com a gente. E se de fato ela ficar chateada com você e ela não quiser mais falar com você, é imaturidade emocional dessa pessoa e não sua. A imaturidade vem dela e não de você, porque se você está priorizando a tua vida e a pessoa ficar chateada com isso, é porque ela é uma pessoa egoísta. É porque ela é uma pessoa que ela não quer o seu bem, ela quer o bem dela, acima de qualquer coisa. Então isso que eu quero dizer para você é o seguinte, para de ter medo de ser rejeitado e saiba dizer não de forma estratégica. Se você não consegue dizer não diretamente, eu quero te dar um conselho. Diga o seguinte, olha, infelizmente eu não posso fazer. Ao invés de a pessoa te pedir um favor, ela fala, poxa, faz isso. Ao invés de você falar, não, você fala assim, olha, infelizmente não vai dar. E aqui eu vou te dar outras estratégias para você conseguir dizer o não. Então esse é o primeiro ponto, medo da rejeição. Será que você tem medo de ser rejeitado? Medo de deixar uma pessoa chateada e por isso que você diz tanto sim? Por isso que você sobrecarrega a tua vida e não se prioriza? Pensa nisso, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto psicológico e psiquiátrico que mostra que a gente não consegue dizer não. O segundo dificuldade de dizer não é aquele desejo que a gente tem de agradar os outros. Aquele desejo que a gente tem de ser aceito pelas outras pessoas. Muitas pessoas, elas se sobrecarregam, elas às vezes aceitam algum tipo de atividade ou elas não dizem não, porque elas acreditam que a única forma delas serem amadas e delas serem aceitas é fazendo favores. E eu quero que você entenda o seguinte, você é amado pelo que você é. Você não é amado pelo que você faz. Se você é uma pessoa de bem, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, as pessoas vão te amar por causa disso, não é por causa dos favores que você faz. Se as pessoas gostam de você pelo que você faz, desculpa, você está sendo uma pessoa aproveitada. Você está sendo uma pessoa que... Desculpa, você está sendo uma pessoa que, assim, está sendo bobo. Está sendo feita de otária. Porque se a pessoa falar que te ama pela ajuda que você faz, olha, de verdade, você está sofrendo. E você não está sendo amado. Então esse é o primeiro ponto. Para de achar que você precisa agradar as pessoas. Você não vai ser amado por causa disso. Você não vai ser amado por você dizer sim para tudo. Você vai ser amado por dizer sim para as pessoas que você acha que são importantes. Você vai ser amado quando você diz sim para si mesmo. As pessoas vão te amar pelo que você é. Então entenda e valorize isso na tua vida. Você sempre vai ser amado pelo que você é. Então coloca e guarda isso no fundo do seu coração. Então assim, você se esforçando, dando o seu máximo para as pessoas, não vai significar que você vai ser amado. Vai significar que você vai ser útil, ok? Então assim, às vezes a gente tem dificuldade de dizer não por causa disso, que a gente deseja agradar os outros. Desmistifica isso na sua cabeça, ok? E aí, o terceiro ponto aqui, que a gente tem dificuldade de dizer não, é pela pressão social. E o que é essa pressão social? Essa pressão social nada mais é do que a gente vive num país, para ficar bem claro para você, a gente vive num país que a gente tem que ser educado.
A gente vive num país que a gente tem que ser polido, a gente vive num país que a gente tem que ser prestativo. E o contrário disso, muitas das vezes a pessoa acha que você é mal educado. As pessoas, elas acham que por você dizer não, você é um mal educado, você é uma pessoa ignorante, ou você é uma pessoa arrogante. Muito pelo contrário, você é uma pessoa que se respeita e se valoriza. Então, a pressão social, às vezes a gente diz não porque, nossa, o que as pessoas vão achar de mim? Para de pensar sobre isso. Para de achar que você precisa viver sobre a opinião dos outros. Não, você precisa viver sobre a sua opinião e sobre o que é importante para você e o que você valoriza, ok? Então, assim, a pressão social muitas das vezes faz com que a gente não consiga dizer não. Então, desmistifica isso da sua cabeça também. Outra coisa também muito forte nas pessoas que não conseguem dizer não é o evito de conflitos. Muita gente, por querer evitar conflito, por querer não ter uma briga ou um tipo de uma má disposição, ela simplesmente aceita. E se você é esse tipo de pessoa, eu já fui muito esse tipo de pessoa, de tipo assim, nossa, eu não quero me indispor com essa pessoa, tá bom, deixa ela, vou aceitar o que ela vai me pedir. Eu já fui muito essa pessoa, e se você é esse tipo de pessoa, eu quero te falar que a partir do momento que você diz não, isso te liberta. Isso te leva para outros caminhos e te abre uma vasta oportunidade que você não tem ideia. Então, assim, se você quer evitar conflitos, evite de outra forma. E entenda que a vida é feita de conflitos. Você não vai viver sem nenhum conflito, e você vai ter conflito, e você vai ter que enfrentar isso em algum momento. E se você vai ter que enfrentar isso em algum momento, que seja agora, que seja já. E que você enfrente um conflito de forma que você se respeite, que você se valorize. E não um conflito que você tenha feito alguma coisa errada ou que você tenha passado por uma dificuldade, mas sim porque você se impôs, porque você se valoriza e porque você sim acha que é importante para você se impor e se colocar em primeiro lugar. Beleza? Vamos para a próxima e última dificuldade que as pessoas têm em dizer não de forma psicológica, que é a baixa autoestima. Essa daqui eu acredito que a grande maioria dos brasileiros tem uma baixa autoestima, não só em dizer não, mas ela tem uma baixa autoestima na própria vida. Não se acham bonitas, elas têm dificuldade de se olhar no próprio espelho, ou elas têm dificuldade até de falar publicamente com outras pessoas, e elas têm dificuldade, então elas vivem recolhidas, retraídas. Não significa que elas são pessoas somente introvertidas, mas são pessoas que não se valorizam, não valorizam suas competências e suas habilidades. Então a baixa autoestima, ela faz com que a gente não consiga dizer não, porque a pessoa não consegue negar por ela não se achar capaz de conseguir argumentar o porquê que ela não quer. Ela tem dificuldade de defender os seus próprios valores, ela tem dificuldade de defender suas próprias necessidades. Então, se você é essa pessoa de baixa autoestima, eu quero te falar que assim, você precisa fortalecer isso de alguma forma. Você precisa fortalecer valorizando o seu ser, você precisa aumentar a sua autoestima olhando para si mesmo, fazendo autodeclarações, fazendo algum tipo de terapia que vai te ajudar e fazendo coisas que fazem bem para você, ok? Então, assim, se a sua baixa autoestima te impede de dizer não, eu quero te falar que existe solução. Basta você querer, ok? E aí, eu te falei os motivos de dizer não, os motivos que levam a gente a dizer não. E agora eu quero te falar quais são os impactos. O que isso afeta na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, o quanto que isso afeta na sua vida em questão de relacionamento, o quanto isso tudo afeta quando a gente não diz não na nossa vida, no nosso cotidiano. Primeiro de tudo é o estresse e o esgotamento. A gente fica extremamente estressado quando a gente se sobrecarrega. Então, assim, a gente fica com... Quando a gente não diz não, quando a gente se sobrecarrega fazendo favores para as outras pessoas, a gente sobrecarrega o nosso mental e a gente sobrecarrega o nosso físico. Eu tenho certeza que se você gosta de praticar atividade física, assim como eu, quando às vezes me estresso demais ou quando eu coloco as pessoas na frente das minhas prioridades, eu não consigo fazer minha atividade física. Porque eu não tenho força, eu não tenho energia, eu estou sobrecarregado, eu estou extremamente estressado. Então eu perco a vontade de fazer exercício, eu perco a vontade de fazer coisas que são prazerosas para mim. Então isso gera um estresse absurdo.
E isso vai virando um ciclo vicioso, isso vai me fazendo mal e eu vou ficando mais estressado, eu vou ficando mais mal, eu vou ficando mais estressado. E isso chega a um ponto de gerar doenças mais fortes, assim como a síndrome de burnout, que a pessoa simplesmente para, o cérebro dela congela, ou a própria estafa também, que é um processo também de burnout que trava o nosso cérebro e que faz com que a gente pare tudo. Então, assim, eu não quero que você chegue a esse ponto, eu não desejo, se você já chegou, eu tenho certeza que você não quer chegar a esse ponto de novo, então, assim, saiba negar. Saiba negar porque isso é poderoso. Esse é o primeiro tipo de malefício que vai gerar na tua vida. O segundo tipo de malefício que gera na sua vida são problemas nas relações. Isso daqui eu tenho certeza de... Se você é uma pessoa que faz muito favor para seus familiares ou para amigos, isso vai acarretar em muitas coisas na sua vida e eu uso isso como exemplo meu. Às vezes eu acabava fazendo muitos favores para familiares ou para algum tipo de amigo e eu me sobrecarregava. E por eu me sobrecarregar, eu queria deixar de falar com essa pessoa porque eu estava chateado com ela. Só que a pessoa não sabe. E eu tô chateado com ela por ela me pedir demais e por eu não conseguir dizer não. Ou seja, a pessoa não tem culpa, quem tem culpa sou eu. Quem tem culpa sou eu que não tô negando, quem tem culpa sou eu que não tô me priorizando. Então eu quero que você entenda que assim, isso afeta demais as suas relações. Eu já quase perdi relações, eu quase desvinculei relações com pessoas que para mim são muito importantes na minha vida por causa disso. Porque eu não sabia dizer não e que eu ficava estressado. A pessoa me mandava mensagem, eu não lia, a pessoa me ligava, eu não atendia, ela falava comigo e eu era frio, curto e grosso. Então, assim, eu quero que você entenda que se você não souber dizer não, isso vai chegar um momento disso. E se você está nesse momento, eu quero te dizer que há solução. Você precisa saber dizer não nas próximas. Se você está sobrecarregado agora, eu quero te dizer o seguinte: para, respira, pensa. Se você puder abandonar o que você prometeu e falar com a pessoa que ocorreu imprevisto e começar a sua vida novamente do zero, faça. Se caso não der, elimine todos os favores que você faz e a partir de agora eu quero que você se priorize. No final desse vídeo eu vou te dar exercícios para você saber se priorizar e aí sim você vai saber dizer sim ou não para aquilo que de fato vai ser importante na sua vida, ok? Você não precisa deixar de ajudar as pessoas, mas você vai primeiro se ajudar para depois ajudar o próximo, ok? Então, esse é o segundo problema, que são problemas nas relações. A gente acaba deixando de falar com as pessoas, a gente acaba destratando as pessoas sem motivo. Na verdade, por um motivo nosso, que é a nossa incompetência de dizer não. Então, assim, eu quero te dizer o seguinte, para com isso. Isso vai acabar afetando a sua vida. Isso vai acabar afetando o teu relacionamento com várias pessoas e eu não quero isso para você, ok? E o terceiro ponto aqui de impacto na tua vida negativo, se você não sabe dizer não, é a falta de tempo para você mesmo. Esse ponto para mim é um dos mais importantes. Porque sabe qual é a pessoa mais importante da sua vida? É você. A pessoa mais importante da sua vida é você. A pessoa que vai te levar nos caminhos que você tanto quer é você. A pessoa que vai fazer com que você alcance o sucesso é você. A pessoa que vai levar você para o resto da sua vida até o dia da sua morte é você. O seu corpo, a sua alma, a sua mente. É você. Somente você. Então, se você não tem tempo para você mesmo e você tem tempo para os outros, você está se boicotando. Você está se maltratando. Você está fazendo algo tão mal para você, tão prejudicial a você, que você não está percebendo. É como se você tomasse um veneno que ao longo prazo vai te fazer um mal. Então, se você deixar de ter tempo para você, você vai deixar de ter tempo para o seu lazer. Você vai deixar de ter tempo para suas atividades que você julga importantes e prazerosas, como, por exemplo, se você gosta de ir a um cinema, se você gosta de tomar um banho mais longo, se você gosta de se exercitar, se você gosta de viajar, você vai deixar de fazer coisas para você porque você está tendo que fazer para os outros. Então, elimina isso da sua vida e eu vou te ensinar isso hoje. E hoje, eu vou te dar 4 estratégias para você começar a dizer não. Essas 4 estratégias elas vão estar bem alinhadas para você conseguir dizer não. Você não vai simplesmente sair dizer não a esmo, igual um louco, vou sair dizendo não para todo mundo. Não, não é dessa forma. Você vai saber dizer não de forma estratégica.
e principalmente de forma singela, de forma delicada. Você vai conseguir dizer não para as pessoas de forma com que elas não vão ficar chateadas com você e elas vão entender. E quem, obviamente, ficar chateado, tudo bem, como eu te falei, é um ato de imaturidade emocional dessa pessoa, ok? E aí as 4 estratégias são as seguintes. A primeira de todas, e não inverta a ordem, ok? A primeira estratégia de todas, essa daqui é a mais importante, é identifique as suas prioridades. Anota as suas prioridades. O que é de fato importante para você? Eu quero que você escreva coisas que você gosta de fazer, coisas que você se interessa, coisas que você não vai abrir mão de jeito nenhum. Isso são coisas fundamentais para a sua vida. E eu vou te dar um exemplo para você entender da minha vida. O que são prioridades na minha vida? Leitura é uma coisa fundamental na minha vida. Eu tenho que ter meu momento de leitura todo santo dia, 1 hora de leitura todo dia. Minha academia, eu tenho que ir à academia e fazer atividade física todo dia, e isso é inegociável. Então, eu tenho horário para isso. Meditação, eu tenho um momento para fazer a minha meditação longe de todo mundo. Eu desligo meu celular e eu fico incomunicável, porque isso é importante para mim. E uma coisa que também é muito importante, mas nem tão importante, que é tocar violão. Eu gosto muito de tocar violão, eu amo música, então assim, é um momento que é prazeroso para mim, isso é uma prioridade na minha vida. Então eu quero que você entenda o que são prioridades para você. Para mim, essas coisas são prioridades. Leitura, academia, meditação, música. Se essas coisas são prioridades na minha vida, eu não posso abrir mão delas. Então você tem que anotar. O que são coisas prioritárias para você? Uma oração, talvez? Uma autovalidação? Não sei. Às vezes um bate-papo com a família, um almoço. O que é prioridade para você? E não precisa ser diário, ok? Mas desde que tenha uma frequência. Então, se você vai fazer semanal, quinzenal, diariamente, aí é por sua conta. Mas que seja algo que é fundamental para você. Que a sua vida passa a ter mais sentido por causa disso. A leitura, para mim, passa a ter mais sentido porque eu tenho esse momento. A academia tem sentido para mim porque eu gosto de valorizar a minha saúde. A meditação tem muito sentido para mim porque eu gosto de valorizar o meu estado mental. E, obviamente, o violão porque eu gosto e é para mim uma terapia, a música. Então, assim, o que são coisas importantes e fundamentais para você? Anota isso como prioridade. O que eu gosto de fazer? Isso. Depois que você anotou tudo que você gosta de fazer, você vai anotar o que não pode faltar na sua vida. E aí você vai linkando. Isso aqui não pode faltar, isso aqui não pode faltar, e você vai entender o que é prioridade. Esse é o primeiro ponto. Identifica as suas prioridades. Anotadas as suas prioridades, identificadas as suas prioridades, agora você vai agendar esses compromissos com você, e essa é a segunda atividade. Você tem que ter agendamento das suas prioridades. E o que isso significa? Eu tenho o meu momento de leitura diário e eu agendo isso. Eu tenho um momento do meu dia que eu leio e as pessoas não me interrompem, as pessoas não me incomodam nesse horário. Por quê? Porque é o meu horário de leitura. Porque é o horário que eu separei para fazer isso diariamente, constantemente. Então, assim, eu escolhi horários estratégicos, obviamente eu não vou escolher um horário de rush que todo mundo me procura. Eu procurei um horário da manhã, que é um horário antes de começar o trabalho. Eu separo essa 1 hora de leitura e ninguém me perturba e ninguém me interrompe. Então, eu separo essa hora para quê? Para um bem-estar para mim. É uma prioridade minha. Então, se a pessoa fala assim, Cláudio, 7 horas da manhã, vamos fazer alguma coisa? Eu vou falar assim, não, sinto muito porque eu tenho minha leitura. Eu ofereço mais cedo ou mais tarde, mas nesse horário eu não cedo. Tá entendendo o que é importante? Tá fazendo sentido para você? O quanto que isso é valorizar o seu ser, é o valorizar a sua vida? Então, por isso que você precisa entender. Agende compromissos com você. Coloca na tua agenda, coloca no seu celular, coloca uma notificação, o que quer que seja. Eu no meu celular eu coloco lembretes, então todo dia tem lembrete para mim de fazer leitura, de fazer autovalidação, de fazer minha meditação, da academia. Então, assim, passou a ser um compromisso como se fosse de trabalho. É ter esses compromissos comigo, ok? Então, assim, coisas que precisam ser imprescindíveis na sua vida, você precisa agendar. E isso vai ser um bom argumento que você vai ter com outras pessoas, ok? Então, assim, outra dica para você desse agendamento, agende em horários estratégicos. Se você sabe que em algum momento do seu dia as pessoas vão te procurar muito
e que vai ser completamente inviável de você fazer essa atividade, bom, pense em outro horário, pense em outro momento. Ou seja, a minha leitura eu não botei de noite e eu não botei de tarde, eu botei de manhã, logo assim que eu acordo. Na verdade, a minha academia é a coisa prioritária. De manhã, eu acordo às 5h30 da manhã, vou para a academia, faço minha atividade física e às 7 horas da manhã eu começo a fazer minha leitura até às 8. A partir das 8 eu começo a trabalhar. Então eu quero que você entenda que eu priorizo isso. Horários estratégicos, porque 7 horas da manhã ninguém vai me procurar. As pessoas vão me procurar a partir das 8. Então, assim, começa a entender quais horários são importantes para assim você se desenvolver de uma forma melhor e você priorizar as suas atividades, ok? Esse é a segunda atividade. O terceiro ponto para você saber impor limite e você conseguir dizer não é você saber impor limite. Nada mais é do que você saber impor limite. Você anotou suas prioridades, você agendou suas prioridades, agora você tem que saber impor limite. E o que é impor limite? Se a pessoa te chamar em algum momento que é o momento da sua prioridade, você vai ter que saber negar. Você vai falar com a pessoa e uma forma de você saber negar é a seguinte: quando a pessoa me chama para fazer alguma coisa às 7 horas da manhã, eu falo assim, olha, infelizmente eu não posso. E a pessoa, mas por quê? Porque eu tenho um compromisso já marcado. Se a pessoa insistir, você fala assim, eu tenho meu compromisso comigo mesmo de leitura. E se a pessoa não perguntar, ela vai falar, tudo bem, já que você tem um compromisso, vamos marcar para um outro horário. É você mostrar que você tem um compromisso. Você não precisa falar que você tem um compromisso consigo, mas você precisa falar que você já tem um outro compromisso agendado. E isso é uma estratégia ótima que eu uso para mim. Então, quando as pessoas me pedem ajuda, Cláudio, por favor, como que eu vou saber dizer não? Coloque compromissos. Fale com as pessoas que você já tem um compromisso, que você já tem algo agendado. Então a pessoa vai falar assim, nossa, mas a gente pode marcar 7 horas da manhã? Eu falo para a pessoa assim, infelizmente não, eu já tenho um compromisso. Que tal às 8, que tal às 9? Aí a pessoa, eu precisava das 7. Eu falei, poxa, infelizmente às 7 horas eu não consigo. Você está entendendo? E você não precisa ser totalmente inflexível. Se tiver algum momento que você possa fazer, tudo bem. Mas que você mostre para a pessoa que esse momento é o meu momento. Esse momento eu já tenho um compromisso. Ok? Então, assim, isso é muito importante. Saiba impor limites, porque isso vai te dar uma liberdade muito grande para a sua vida. Isso vai te abrir várias portas de oportunidades que você não tem ideia. Beleza? E a quarta e última estratégia para você saber dizer não é você negociar tarefas. Existem coisas e existem atividades que você, infelizmente, vai ter que fazer. E, infelizmente, você vai ter que abrir mão das suas prioridades para ter que fazer. E aí o que acontece? Você vai ter que saber negociar. Principalmente em mercado de trabalho, eu gosto de falar muito sobre isso, que se seu chefe te pedir alguma coisa e você está fazendo outra que de fato é mais importante, você precisa falar para o seu chefe o seguinte, olha só, eu vou deixar de fazer isso daqui, mas se eu deixar de fazer isso daqui, isso vai acarretar isso, e você vai trazendo os malefícios. E você vai mostrando para a pessoa o quão é impactante se ela interromper a sua atividade ali naquele momento. Então eu quero que você entenda que você precisa saber negociar. Tudo na vida é uma negociação e você está negociando o seu tempo com outra pessoa. Então se você está negociando o seu tempo, você tem que saber negociar. Você tem que saber ser um bom vendedor. Você tem que saber ser um bom comerciante do seu tempo. Então você precisa mostrar que se essa atividade for feita, que é a sua prioridade, bom, vai ser muito mais favorável para você. E se você abrir mão para fazer essa daqui, bom, ela vai ser mais desfavorável para você. Então eu preciso que fique bem claro para você, ok? Então saiba negociar as suas tarefas para que você consiga ter o seu horário e a sua flexibilidade de vida, beleza? E aí, essas foram as 4 estratégias que eu queria deixar para vocês para dizer não. Eu sei o quão difícil é dizer não, eu sei o quão complicado a gente tem esse bloqueio mental de dizer não para as pessoas, mas é algo que precisa ser feito. Eu volto a repetir para você, você precisa saber se priorizar. A sua vida é muito mais importante do que a vida alheia, e eu digo isso porque se você conseguir se priorizar, você consegue ajudar outras pessoas. Mas antes de você ajudar o próximo, você precisa se ajudar. Então se ajude, se priorize, saiba dizer não para coisas que de fato não são tão importantes para você, dizer sim para algo que de fato é importante para você, para a sua vida.
Valorize o seu ser, valorize o seu eu. E para a gente poder finalizar, eu quero deixar uma frase para você que é a seguinte: só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Ou seja, se você não sabe estabelecer limite, você não tem liberdade sequer alguma. Porque você está preso a toda hora a algo que está ali te condenando, te segurando, te encarcerando dentro dessa jaula. Então eu quero que você saiba impor limite. Tenha educação, tenha flexibilidade, tenha uma forma delicada de saber dizer para as pessoas, como eu te ensinei aqui, mas saiba dizer não, porque quando você diz não para o próximo, você está dizendo sim para você, ok? Desejo tudo de bom para você e que você consiga dizer não aqui nesse vídeo. E se você gostou, deixa um comentário aqui, deixa um joinha também fazendo um favor e se inscreva no canal para você estar aqui acompanhando mais conteúdos de desenvolvimento pessoal e para você se tornar protagonista da sua própria vida. Te desejo tudo de ótimo e tudo de bom.